Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer você de casa que enviou e-mails, que mandou para nós pedidos de pauta, ou uma informação, ou uma consulta. Meu muito obrigado pela participação. Doutor Daniel, a questão do Poder Judiciário, na entrega desse direito, dessa tutela do grande Estado, para a pessoa, para o pequeno, para a pessoa normal, pessoa do dia a dia, ela tem que ser muito efetiva. E nós sabemos que o juiz tem que moldar isso de uma forma muito efetiva, lógico, sendo responsável, tendo atitudes responsáveis, olhando o contexto social, se atendo a ele. Mas, efetivamente, como um juiz, sabedor dessa necessidade e sabedor de que, entregando essa tutela jurisdicional, ele vai fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais séria, uma sociedade mais humana, ele sabedor disso. Mesmo assim, o judiciário não vem entregando essa tutela no tempo adequado. O que nós poderíamos fazer para mudar isso, esse conceito? O que falta para o judiciário? E quando eu falo judiciário, não falo só do Estado de São Paulo. Eu falo no aspecto do Brasil, porque isso eu acho que não, isso não é um problema de São Paulo. Isso é um problema do Brasil inteiro. Sim, nós temos, como todo mundo sabe, diversos problemas estruturais. Temos poucos juízes, poucos funcionários, muitos processos. Muitos processos. Né? Então isso faz com que o trabalho seja mais lento do que o desejável. Mas existe uma outra coisa que a gente pode fazer, que cada um pode fazer e que vai contribuir muito para a melhora do serviço judiciário, que é o comprometimento do magistrado com o resultado do processo. O juiz ele deve estar comprometido com o resultado do processo. Eu, por exemplo, não consigo dormir tranquilamente enquanto está pendente alguma decisão que eu posso proferir e que vai ser muito importante para aquela pessoa que está ali, né, esperando aquela decisão. Então, se a gente for mais comprometido, a gente consegue ajudar. Inclusive no meu livro, Tutelas de Urgência, que foi feito a partir da minha tese de doutorado, eu trato de um assunto que ainda não é muito bem estudado no Brasil, que são as tutelas de ofício. O que significa isso? Ninguém pediu nada, né? O processo está ali, o juiz identifica uma situação de urgência no processo e ainda que a parte não tenha solicitado nada, o juiz, de ofício, sem ninguém pedir, toma a providência adequada para garantir o resultado útil daquele processo. Então isso é uma mudança de postura em relação à condução do processo, um comprometimento maior com o resultado do processo. A partir do momento em que a parte entrou com uma ação, aí é comigo. Eu vou garantir que aquele direito seja preservado até que eu decida com tranquilidade a quem ele pertence. Não se trata de julgar rápido e julgar de maneira afobada. O direito das partes é uma coisa muito séria. Nós temos que dar oportunidade para que elas falem o que têm que falar, provem o que queiram provar, para aí sim decidir com segurança quem tem razão. Mas é minha obrigação garantir que aquele objeto que está sendo discutido continue existindo daquela forma até que seja decidido para quem ele vai. Doutor Daniel, a questão de um judiciário forte, comprometido e efetivo, né? Porque um judiciário forte, os grandes países têm, os países democráticos têm, e às vezes até os países pouco democráticos também têm um judiciário forte. Mas um comprometido e efetivo faz toda a diferença numa sociedade, você não concorda? Não tenha dúvida. Essa é a nossa busca, né, Leandro? É um judiciário forte, é um judiciário independente, garantido contra pressões internas e externas para que possa julgar de maneira independente. Um poder na palavra, na acepção na do termo. Exatamente. E o passo adiante que nós temos que dar é a efetividade. É um serviço público efetivo, sob pena de perda de legitimidade do poder. Sim. Porque é aquela história. Descrença exatamente. Também. Se eu tenho uma dívida e eu sei que se eu entrar na justiça não vai acontecer nada, eu vou buscar outras formas de solucionar esse meu problema, e muitas vezes formas ilegítimas. Né? Então nós temos que nos preocupar muito, sim, em dar ao processo mais efetividade, em dar ao judiciário a possibilidade de agir de maneira mais efetiva. Isso é fundamental para a consolidação do Estado democrático de direito, da democracia no nosso país. Doutor Daniel, como infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria deixar uma pergunta para o terceiro e último bloco,
Que a questão, o senhor acabou de dizer, é que o juiz pode, de ofício, identificar alguma prova ou alguma circunstância que ele pode determinar algum resultado, que é óbvio que esse resultado vai ser agradável para uma parte e às vezes desagradável para outra. E que traz a ideia de que o juiz não está se atendo àquela antigo jargão de que o juiz tem que julgar no corpo dos autos e só que nos autos consta. Mas o juiz conseguiu ultrapassar isso, que eu acho muito necessário, porque nós não podemos ficar, muitas vezes, até por uma falta aqui ou uma falta ali, o juiz sabe de alguma coisa ou tem condições de um terceiro influir com algo que é necessário para o deslinde daquele processo, mas o juiz muitas vezes está lá preso nessa ideia antiga. Então isso é importante. Eu queria aqui que o senhor explicasse isso, mas no próximo bloco. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. E não se esqueça, o livro da semana é do Dr. Daniel Cardo, Tutelas de Urgência, da editora Juruá. E pode ser adquirido se você entrar no nosso site www.iidc.org.br e se cadastrar para o nosso sorteio. Até o nosso último bloco em Conexão Legal.